Mas antes eu queria, de começar, vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por esse dia tão especial, que podemos louvar o Senhor com nossas bocas, com nosso coração, com nossa mente também, agora estudando a Bíblia. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor ajude nossos corações a estarem confiantes em Ti, a estarem abertos para a Sua palavra. Muito obrigado por cada um dos nossos amigos que está aqui, Pai. Nossa oração é por cada um deles também, que a Sua palavra possa tocar cada um de nós, Pai, e nos ajudar a sair daqui com decisões, animados, encorajados, como ouvimos aqui antes, Pai, certo de que cada coisa que vamos ler é poderosa, é útil para nos ensinar o caminho, nos mostrar como viver de uma maneira certa, de uma maneira justa para o Senhor, Pai. Nós te amamos tanto e te oramos tudo isso em nome do Seu Filho. Amém. Vamos lá, Mateus 5, irmãos. Eu vou me entregar aqui já nesse começo. Eu adoro aquela série de filmes Crepúsculo. Eu não sei quantos de vocês gostam, eu sei que as meninas são mais empolgadas, mas eu adoro o vampiro, na verdade. Aquele cara, o Edward, lembra? O vampiro principal. Ele, em especial, eu achava muito legal, porque ele conseguia ler o que estava se passando na mente das pessoas. Ele conseguia ver as emoções, ele conseguia saber dos pensamentos. E eu fico pensando, puxa, que poder, não? Imagina se a gente tivesse o poder hoje de ler o coração de outra pessoa. Ler o que você está pensando. Ler como você está se sentindo. Imagina se a gente tivesse esse poder de projetar não só o que se passa no interior de outra pessoa, mas o que se passa no interior de nós mesmos. E colocar isso numa parede. Imagina que filme isso ia revelar sobre nossos corações. Se a gente conseguisse filmar, se a gente tivesse esse poder de ver como foi o nosso coração nessa última semana, o que esse filme revelaria sobre mim e sobre você? A gente ficaria satisfeito com tudo que a gente veria? Como a gente se portou no trabalho? Como a gente falou com o nosso cônjuge? Ou como a gente deu direções para o nosso filho? Ou teve conversas com ele? O que nosso coração ia dizer sobre o nosso caminhar com Deus? Sobre os tempos que passamos, nós e Deus, sozinhos. Como que Deus ia se sentir? Como que nós íamos nos sentir se a gente conseguisse ver tudo projetado numa parede? A gente ia querer mudar alguma coisa? A gente ia se sentir em paz com tudo que a gente visse? Ou a gente ia querer mudar algumas coisas e tomar um rumo diferente em várias áreas de nossas vidas? Bem, eu sei que eu ia querer tomar um rumo diferente em várias áreas da minha vida. Que várias das coisas que eu veria não me agradariam, não agradariam a Deus, e que me deixariam convictos de que mudanças são necessárias. E a gente vai começar hoje um estudo do Sermão da Montanha. E a gente vai fazer esse estudo sem pressa alguma, nos próximos meses, provavelmente. E a gente vai começar esse processo que vai ser um processo extremamente empolgante, porque o Sermão da Montanha é como se fosse a constituição do cristianismo. São os princípios mais importantes que Jesus veio nos ensinar. E isso é animador porque vai nos ajudar a estarmos mais próximos de Deus. Mas é um processo também extremamente doloroso, porque vai no botão da ferida. Vai tocar nas áreas mais profundas do nosso ser e vai convidar a cada um de nós que tiver a vontade de ver o que está em nosso coração e de dar passos de mudança. O Sermão da Montanha lida, acima de todas as coisas, com o coração do homem. E fala sobre como ter um coração agradável a Deus. O Sermão da Montanha é o trecho do Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 de Mateus. E o nome dele vem do fato de que Jesus ele se sentou no monte para ensinar aos seus discípulos. E por isso fala o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E os estudiosos gostam de debater coisas, eles debatem se será que Jesus pregou esse sermão de uma só vez, ou será que ele pregou em várias vezes e Mateus compilou esses ensinamentos em um só trecho do Evangelho? Eu acredito que Jesus muito provavelmente pregou sim esse sermão de uma só vez. Em outros lugares, sem dúvida, a gente vê em Lucas, em João, em Marcos, trechos desse sermão espalhados. Mas sabe, a verdade é que o Sermão da Montanha é tão importante, é tão essencial à vida cristã,
que Jesus, provavelmente sendo o bom mestre que ele era, ensinou esses princípios vez após vez após vez. Porque ele sabia que a gente precisa ouvir as coisas várias vezes para internalizar e para colocar isso em prática em nossas vidas. Não é verdade? Eu acredito que nos próximos meses a gente vai ser tocado profundamente por esse sermão. A gente conhece, a gente já vive esses princípios e a gente vai, talvez de uma maneira fresca, relembrar e nos aprofundar nesses princípios. E a mensagem principal do Sermão da Montanha é bem simples. É como encontrar a felicidade. E isso dá para a gente se identificar com isso, não? Quem quer ser feliz aqui? Quem quer viver? O Marcelo estava compartilhando, eu quero feliz, minha vida não está feliz. E isso levou ele a aceitar um convite e a mudar a vida dele. Porque todos nós queremos felicidade. E o Sermão da Montanha nos ensina como ser felizes. Porque para Deus, irmãos, a felicidade da gente é muito importante. Sem dúvida, Deus tem padrões, Deus tem mandamentos, Deus quer que as coisas sejam feitas de determinada maneira. Mas sabe, uma das principais motivações de Deus nos dar todos esses princípios é porque Ele quer a nossa felicidade. É porque Ele nos criou para a gente experimentar uma vida plena nessa vida. Para a gente realmente aprender a melhor maneira de viver nesse mundo. As bem-aventuranças são a introdução desse sermão. Ele começa com 8 versículos, um pouco mais na verdade, mas que falam sobre princípios, que são não só a introdução, mas que resumem o resto do sermão. Ele fala bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados, e a gente vai passar um tempo estudando essas bem-aventuranças. Mas sabe, nas bem-aventuranças não há um mandamento sequer. Você não vai encontrar ali naqueles primeiros 12 versículos de Mateus nada dizendo, faça isso. Jesus só ilustra e só mostra o caminho para quem deseja ser feliz. Ele fala, olha, você quer ser feliz? Os mansos são felizes. Os pobres em espírito, os pacificadores são felizes. Ele dá fatos para a gente, se a gente quiser aproveitar desses fatos. Mas é aqui onde a sabedoria de Jesus entra em choque com a sabedoria que nós temos nesse mundo. Porque os princípios que Jesus diz que trazem a felicidade para a gente são completamente opostos ao que o mundo nos diz que trazem a felicidade. A gente vai ler esse versículo e olha, eu espero que a gente não esteja acostumado demais a esses versículos para nós não ficarmos chocados com o que Jesus vai nos ensinar. Para nós não ficarmos, uau! É isso que vai me dar felicidade? As bem-aventuranças desafiaram até a noção que os discípulos tinham do que era, o que traria felicidade a eles. Por isso, se alguém perguntar para você, sobre o que o Jorge pregou hoje? Você pode dizer assim, lembra daquela música do Leonardo? A felicidade para mim é você. Bem, a gente sabe que você, seja lá quem você seja, não pode trazer felicidade para a gente, não é verdade? Assim como um emprego, uma conquista, um sucesso, qualquer na vida. Então, o tema da pregação hoje é a felicidade. Para mim é, e até o fim da aula, meu desejo é que cada um de nós consiga completar essa frase com o que Jesus nos ensina nesse sermão. Vamos lá em Mateus 5, vou ler a partir do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus começa o seu famoso sermão com essa frase intrigante, dizendo que bem-aventurados são os pobres em espírito, pois deles, dos pobres em espírito, é o reino dos céus. E é uma afirmação surpreendente e levanta várias perguntas para nós. O que significa ser bem-aventurado? O que é ser pobre em espírito? Por que essas pessoas são abençoadas, afinal de contas? O que é o reino dos céus, que vai ser dos pobres em espírito? E como um reino dos céus pode ser de pessoas que são pobres em espírito? Vamos começar com a bem-aventurança. O que significa bem-aventurado? Se você olhar num dicionário em português, a definição de bem-aventurado é a seguinte: aquele que goza de grande felicidade, que possui a graça divina.
Outras traduções da Bíblia trazem outras palavras, como abençoado, ou então felizes, etc. No entanto, a palavra bem-aventurado vem do grego makarios. E essa palavra significa muito mais do que só contentamento ou só felicidade. A palavra makarios era usada pelos gregos para descrever a ilha de Chipre, lá no Mediterrâneo. Mostra umas fotos aqui da ilha de Chipre. É uma ilha paradisíaca. E essa ilha, eles chamavam de Re-Macaria, que era o substantivo desse adjetivo no grego. Ou a ilha feliz, como os gregos chamavam. E ela era assim porque ela era tão rica, era tão bela e tão fértil também, que quem morava nessa ilha, ou assim os gregos pensavam, que nem precisava sair das bordas dela. Poderia viver ali o resto da vida e experimentar a felicidade plena. E o adjetivo bem-aventurados que Jesus usa Jesus se apodera dele para descrever algo muito mais poderoso, para descrever uma condição de graça divina, onde quem possuir essa graça não precisa buscar nada além de si, não precisa buscar nada além de outra coisa, recebeu tudo o que é necessário para viver essa vida de forma plena, para viver essa vida alegre, feliz e realmente abençoada. Aqui nas bem-aventuranças, Jesus quer descrever exatamente isso. Quer descrever quais são os elementos necessários para tornar o coração de uma pessoa tão rico, tão belo, tão fértil, que ninguém precisará procurar em outro lugar para encontrar essa felicidade. Não que nosso coração vai ficar nesse estado permanentemente. A Bíblia ensina, e é claro, que o coração do homem é doente demais para ser curado. E se vamos encontrar essa felicidade, vamos aprender também nesse sermão que precisamos ficar bem coladinhos com Deus. E essa felicidade é circunstancial. Quando estamos colados com Deus, experimentamos a felicidade. Quando nos afastamos de Deus, perdemos as características necessárias para vivermos felizes. É o que esse sermão nos ensina. Você deseja isso? Eu sei que eu desejo. Olhando lá como eu estava me sentindo naquele avião, depois de passar 4 horas sem poder sair, tudo que eu queria era paz e felicidade. Vencer a minha ansiedade. Tudo que eu quero no meu dia a dia é tratar as pessoas com mansidão. E experimentar o que Jesus tem para mim. Experimentar a paz e o propósito que Ele tem de uma maneira alegre, de uma maneira graciosa, de uma maneira em que eu e você possamos estar felizes. E Jesus vai nos ensinar isso daqui. Quem são os pobres em espírito de que Jesus fala? Bem, a gente sabe quem são os pobres materialmente falando, não? São as pessoas que não têm suficiente no mundo material. Elas não têm dinheiro suficiente, elas não têm comida suficiente, não têm cuidado médico suficiente, não moram em lugares adequados. Essas pessoas são as pessoas pobres. E dependendo da pobreza de alguém, ela tem mais ou menos dessas coisas. Os pobres são os necessitados desse mundo. E essas pessoas sabem disso. Elas sabem que elas são necessitadas. São dependentes da ajuda de outras pessoas, do favor de outras pessoas. E algumas vezes são até desesperadas por isso. A gente sabe que ser pobre, materialmente falando, não é uma condição necessária para nós sermos pobres em espírito. Porque Jesus tinha muitos discípulos ricos. As próprias mulheres que andaram com Jesus eram ricas e, por isso, da abundância do que elas tinham, sustentavam a Jesus. Mas, sabe, pobres, materialmente falando, trazem muitas semelhanças com os pobres em espírito. Os pobres em espírito são os que não têm o suficiente no mundo espiritual. São os que não têm fé suficiente. São os que não têm força suficiente. São os que não têm entendimento suficiente. Os pobres em espírito querem ter esperança, mas têm medo em vez disso. Os pobres em espírito são necessitados e sabem disso. Eles precisam de Deus, dependem dele e às vezes são até desesperados por Deus. Nada muito animador, não? Ouvindo isso daqui, eu naturalmente não quero ser pobre em espírito. A gente luta contra essa ideia de que a gente precisa de outras pessoas, desde pequenininho. Eu lembro da minha filha, pequena na escola, andando num velotrol, e eu queria ajudar ela a subir numa rampinha, e ela não queria aceitar minha ajuda, mas ela caía toda vez que ela tentava subir. Mas ela foi chorando já, frustrada de não conseguir, se levantou e foi levando o velotrol em pé até o fim da rampa.
A gente nasce com esse espírito, um espírito de independência, de querer fazer as coisas sozinhos. Isso é bom por um lado, porque a gente não quer ser bebê, criança pequena até o fim da vida. Mas, por outro lado, mostra também como a gente tende a não querer ajuda, a não aceitar o que outras pessoas querem nos dar ou podem nos dar. Mas sabe, qual é a outra opção de verdade de não sermos pobres em espírito? Será que existe tal coisa como ser rico em espírito? Será que, como muitos ensinam aí fora, existe algo do tipo, eu sou autossuficiente e eu tenho tudo em mim mesmo que é necessário para eu viver a vida que agrada a Deus? Será que isso existe de acordo com Jesus? Bem, para responder essa pergunta, basta a gente olhar para o homem mais equilibrado que já pisou na face da terra, Jesus. Jesus era tudo, ele era carinhoso e amoroso, mas ele não era sentimental. Ele era zeloso e corajoso, mas ele era sábio e cauteloso. Você pode pensar isso em cada área da vida de Jesus. Ele era corajoso, mas ele não era duro com as pessoas, ele era manso. Jesus era perfeitamente equilibrado e tinha todas as qualidades na dose certa. Como que Jesus era? Será que Jesus era pobre em espírito? Jesus, será que ele era necessitado, dependente até? Vamos ler aqui algumas escrituras. João 5, no versículo 19. A Bíblia fala. Essas eu vou projetar aqui para a gente apressar um pouco. O filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Sabe, Jesus não diz que ele pede ajuda de Deus de vez em quando. Ele só pode fazer o que ele vê o pai fazer. Ele não pode fazer nada de si mesmo. O homem perfeito, o único perfeito que pisou nessa terra, não podia fazer nada sozinho. Jesus confessa aqui a dependência absoluta que ele tinha de Deus. Em João 8, 28, ele fala, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Sabe, o pai de Jesus não diz a ele só o que ele deve fazer, mas diz a ele até o que ele deve dizer. Agora, isso é dependência, especialmente para os de nós que gostam de falar muito, não? Como eu. A gente quer falar, e Jesus fala, puxa, de tudo que Jesus falou, ele ouvia de Deus cada coisa que ele precisava dizer. A gente vê aqui que Jesus certamente era dependente de Deus, a gente precisa admitir isso. Mas será que ele era desesperado por Deus? Desesperado é uma palavra tão forte, não? Ela pode ser boa em um sentido, mas em geral a gente pensa em desesperado como algo mais negativo. Nossa, que pessoa desesperada, afoita, maluca, não tem as forças para buscar o que ela precisa sozinha. Sabe, vamos pensar sobre isso. Será que Jesus era desesperado nesse sentido de Deus? Bem, Jesus foi desesperado o suficiente para passar 40 dias jejuando no deserto, para buscar forças de Deus antes de começar o ministério dele. Ele foi desesperado o suficiente para acordar de madrugada, não uma, não duas, mas fazer disso um estilo de vida, antes de amanhecer, para orar a Deus e buscar forças nele. Ele foi desesperado o suficiente para derramar sangue em uma oração. Um evento médico, sim, mas extremamente raro, que só vem quando você está num efeito ou num estado de desespero profundo da sua alma, que traduz e que se comunica com a sua fisiologia e que faz esse sangue derramar dos seus olhos. Sabe, quais foram as primeiras palavras de Jesus quando ele tinha 12 anos? As primeiras registradas na Bíblia. Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do Pai? Jesus era desesperado o suficiente para, com 12 anos de idade, quando a maioria de nós estavam lá brincando com arminha ou com boneca, já ter estudado a Bíblia o suficiente para ter perguntas, para discutir com mestres da lei. Quais foram as últimas palavras registradas por Jesus? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Do começo ao fim, a gente vê um Jesus nas Escrituras que era completamente dependente e, sim, desesperado por Deus. Sim, Jesus era pobre em espírito. Por mais chocante que isso possa parecer na nossa cabeça, ele era pobre de espírito. E ele saiu de toda a riqueza que ele tinha para vir aqui para a terra, para ser pobre de espírito. Porque isso era parte do plano de Deus e para modelar para mim e para você como nós precisamos viver nossas vidas. Se Jesus era pobre de espírito, isso mostra que todos nós somos pobres de espírito. Se o melhor de nós
Se o homem perfeito, Deus em pessoa, era pobre de espírito, o que dizer de eu e você? A gente é muito pobre em espírito, a gente é miserável em espírito. Mas a gente precisa nos perguntar, não? A gente tem reconhecido a nossa pobreza? A gente anda dia a dia lembrando que nós somos pobres dessa maneira em espírito? Quais são as evidências disso em nossa vida? Como anda a frequência em que nós meditamos na palavra de Deus? O mandamento é meditar, mas eu acho difícil para alguém que mora no século 21, como eu e você, que tem a Bíblia em coisas eletrônicas, em papel, tem umas 10 Bíblias em casa, não lê a Bíblia sempre. Difícil meditar sem ler, não? Nossos irmãos no primeiro século faziam isso, heroicamente, porque ninguém tinha Bíblia em casa. Mas o que dizer de eu e você se eles faziam isso sem a Bíblia? Eu e você com a Bíblia, o que a gente devia fazer? Que tipos de estudos a gente deveria estar tendo nas Escrituras? Como anda a nossa frequência de ir até Deus e de buscar a sabedoria, o encorajamento que Deus nos dá por meio das Escrituras? Como andam nossos tempos de oração? A gente está entregando e dando a nossa alma para Deus quando a gente ora, chorando. Orações profundas, orações extensas. Eu não sou contra orações curtas. Ótimo pelas orações curtas, que a gente pode orar num ônibus, ou no caminho para algum lugar, ou antes de ter uma conversa, ver uma pessoa sobre quem a gente está meio nervoso para conversar. Mas e que tal os tempos extensos de oração? E esses? Como andam os tempos em que a gente pode meditar por 10, 20, 30, 60 minutos e entregar nossa alma para Deus? Sabe, a verdade é que se a gente não tem tido muita frequência nesses tempos, a gente não está olhando para nós mesmos como pobres em espírito. A gente não está olhando para nós mesmos como desesperados por Deus. Como anda a nossa dependência dos irmãos? A gente já foi dependente demais uns dos outros. E nenhum de nós quer voltar para esse estado. Mas sabe como anda? Nós não fomos feitos para sermos independentes uns dos outros. Nunca Deus colocou em nós o DNA espiritual para a gente conseguir ir indo em frente sem o encorajamento intenso uns dos outros, sem a confissão de pecado uns aos outros, sem nós repreendermos com amor uns aos outros quando vemos pecado na vida uns dos outros. Como anda nossos relacionamentos? Porque se nós não estamos interdependentes uns dos outros, a gente não está se vendo a nós mesmos, não estamos nos vendo a nós mesmos como pobres em espírito. Como anda nossa obediência à missão? Sabe, tão pouco nós fomos feitos para vivermos e desfrutarmos da vida cristã sem levar isso para o próximo, para o próximo, para o próximo. Para a gente continuar firmes com Deus, nós precisamos levar isso para o próximo. Como foi? Quando foi a última vez que a gente convidou alguém para estudar a Bíblia? Ou quando foi a última vez que nós estivemos em um estudo, pessoalmente, compartilhando do que Deus tem feito em nossas vidas? Se a gente não tem vivido assim, isso é uma evidência de que nós não estamos nos olhando como pobres em espírito. Sabe, Deus quer suprir as nossas necessidades por meio dos mandamentos que Ele nos dá. Os pobres em espírito, eles são rápidos e zelosos na entrega a Deus, quando Ele pede algo de nós. Nós reconhecemos que por trás dos mandamentos existe essa vontade de Deus de abençoar a nossa vida. Deus não quer mão de obra escrava por meio de nós. Deus não precisa de nós. Ele poderia converter quem Ele quisesse, sem nós. Mas Ele nos dá o privilégio de converter outras pessoas por meio de nós. Ele nos dá os mandamentos para abençoar realmente a nossa vida. Não é porque nosso encorajamento realmente vai salvar outra pessoa. Deus pode usar até uma mula para encorajar alguém ou para repreender alguém. Mas nós precisamos ser usados para encorajar outras pessoas. Porque isso é para nossa felicidade. É para nós estarmos perto de Deus. De fato, como é difícil, não? A gente reconhecer nossa pobreza. Coloca a gente na ponta da espada, num lugar que é extremamente desconfortável de ficar. Reconhecer a nossa pobreza.
E porque é algo difícil, Jesus nos dá uma promessa igualmente incrível. Ele fala que bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? A expressão reino dos céus é usada em Mateus e tem o mesmo significado para os judeus que a expressão reino de Deus tem para os gentios. E isso seria outro estudo para a gente fazer. Mas o reino dos céus é o reino sobre o qual Deus é rei. É o reino sobre o qual Deus governa. É o reino dos céus. E o reino dos céus, ou o reino de Deus, para ficar mais fácil, mais contemporâneo para a gente, não é só aquele lugar maravilhoso ao qual todos nós queremos ir quando a gente morrer, os céus. É outras coisas também. Jesus afirma aqui nesse versículo que o reino dos céus já é propriedade dos discípulos. Ou seja, não pode ser só algo que existe depois da morte. Já é uma coisa que existe aqui durante essa vida. Mas quem faz parte desse reino? Para a gente entender melhor. Bem, Deus, Jesus e o Espírito Santo, obviamente, fazem parte do reino dos céus, certo? Do reino de Deus, porque eles são o rei do reino. A igreja também faz parte desse reino, porque é a manifestação visível do reino de Deus aqui nesse mundo. Visível pelo menos no que toca as pessoas, que somos feitas de carne e osso. Em um sentido, esse mundo inteiro faz parte do reino dos céus também. Porque é o domínio que Deus decidiu escolher para que a natureza e para que mesmo as pessoas que não obedecem a Deus vivam. Os discípulos de Jesus certamente fazem parte desse reino, são súditos do rei. Nós fazemos parte desse reino e já experimentamos ele nessa vida. Quem não faz parte do reino de Deus? Satanás, os anjos dele, certamente não fazem parte desse reino. E todas as pessoas que não se submetem ao domínio de Deus também não são cidadãos desse reino. Não por vontade de Deus de tirá-las, mas por escolha própria de não se submeterem e de não viverem como cidadãos desse reino espiritual. Então aqui quando a Escritura fala que o reino dos céus é daqueles que são pobres em espírito, Jesus está fazendo uma promessa incrível, de verdade. Ele está nos dando a cidadania do reino mais próspero que existe nesse universo. A gente estava lá em Miami, e lá tem uma população imensa de cubano. E o que os cubanos, ao longo dessas décadas, fizeram e fazem para tentar entrar nos Estados Unidos, para ter uma vida mais próspera, é de tirar o chapéu. De cruzar aquele mar cheio de tubarão, cheio de vendavais, para chegar naquela praia americana e botar o pé numa areia e poder ficar lá. Uau, o que as pessoas não fazem, não? Para buscar prosperidade na vida. Mas Jesus está nos dando aqui uma coisa muito mais incrível do que a cidadania americana, do que viver num dos países mais prósperos do mundo. Jesus está nos dando a cidadania do reino dos céus, para os que são pobres em espírito. E há algo de irônico, não? Na declaração das pessoas que falam, não, eu quero esperar um pouco mais na minha vida, eu quero curtir um pouco a vida, depois eu me entrego a Deus. E o irônico sobre isso é que, ao fazer isso, elas, na verdade, estão decidindo deixar de lado a vida em que elas podem curtir mais. Deixar de lado as maiores bênçãos. Porque as maiores bênçãos não estão nos prazeres da juventude que esse mundo oferece. As maiores bênçãos estão em viver de acordo com o que Jesus ensina. Ele fala, bem-aventurados são essas pessoas. Bem-aventuradas, a felicidade, para mim, é o quê? O que é a felicidade para você? Jesus nos garante que quem se acha pobre vai ficar rico. Quem se acha rico demais vai ficar pobre. E a gente precisa decidir que tipo de reino, de qual tipo de reino a gente quer fazer parte. Sabe, o que a gente pode fazer essa semana, irmãos, para nos ajudar a reconhecer nossa pobreza espiritual? Será que a gente pode tomar a decisão de ter tempos com Deus consistentes e profundos? De reservar mesmo, fazer nossa agenda e de separar tempo para estar com Deus. Eu sei que muitos aqui fazem isso já, mas os que talvez não façam ainda, que tal a gente fazer nossa agenda e colocar um compromisso com Deus, para que imprevistos e para que as dificuldades do dia a dia não acabem tomando o tempo que a gente pode passar com Deus. Tem alguma decisão que a gente pode tomar, que a gente talvez sabe que tem que tomar, mas está postergando? Que tal tomar essa decisão para
virar a chave em alguma área de nossas vidas e fazer o que é justo aos olhos de Deus? Que tal orar com algum irmão que você sabe que está desencorajado? Talvez essa pessoa não esteja aqui hoje, não pelo culto dos solteiros, mas porque está desanimado. E você sabe disso, talvez. Que tal ir atrás dessa pessoa para oferecer ânimo a ela? Que tal tomar, alguns de nós, uma decisão de que a gente vai voltar a chamar pessoas para estudar a Bíblia? Pode vir para a igreja, pode vir para a sua casa, pode vir tomar um café. A comida é muito efetiva nessas horas. Especialmente se você é jovem, universitário, ou solteiro e é mais jovem. Isso vai funcionar. Que tal a gente decidir isso de novo? Porque coisas como essas vão nos ajudar a reconhecer nossa pobreza em espírito. Sabe, lá nos Estados Unidos, eu estou terminando aqui, a gente estava dirigindo, a gente alugou um carro para ficar lá essas 3 semanas e meia, e os carros lá são quase todos automáticos, né? Para ter um carro com câmbio manual é muito caro lá, que é o contrário aqui, né? Todo mundo tem câmbio manual aqui e você tem que ter um pouquinho mais de verba para ter um carro automático. Mas é interessante porque o carro automático, você não faz nada com seu pé esquerdo e você não faz nada com sua mão direita. Você tem que aprender a deixar eles soltos e livres, porque senão você vai ter um problema. E eu e a Ana, a gente dirigindo lá, foi difícil se adaptar, porque a gente queria fazer alguma coisa com a mão direita, com o pé esquerdo. E eu e a Ana, a Ana estava dirigindo lá, a gente estava saindo de uma rodovia de alta velocidade para sair na interseção. E de repente, quase virando sinal, o carro, pum, para, e os meninos, mãe, o que aconteceu? E vinha um carro atrás da gente, chegando em alta velocidade também. E a Ana dirigindo começou... falando, Ana, se concentre, isso é mais simples. E ela se concentrou e nenhum acidente aconteceu, a gente sobreviveu. Mas sabe, eu fiquei pensando, de verdade, é isso que acontece na vida espiritual. Ser pobres em espírito é bem mais simples. É bem mais simples do que tentar viver como se fôssemos ricos. Porque se a gente tenta viver como se a gente fosse rico, a gente vai ter muito trabalho. A gente vai ter que mascarar um monte de áreas de nossas vidas. A gente vai ter que mostrar impressões falsas para os outros. A gente vai ter que se preocupar demais em esconder a nossa pobreza. E nem assim a gente vai conseguir direito. Talvez para alguns a gente consiga mascarar algo, para outros outra coisa. Mas a verdade é que é difícil esconder que somos miseráveis. Então, irmãos, o meu desejo para nós esse ano de 2014 é que a gente respire fundo também. E pense. Isso foi do Espírito, para a gente pensar mesmo. Ser pobre em espírito é mais fácil. Vamos viver nosso ano de 2014 nos relembrando e reconhecendo a nossa pobreza. Amém? Obrigado.